Você vai falar o que é isso, né? Você já viu ele falando isso, não já? Sim ou não? Você já viu? Não existe trabalho ruim. Seu Madruga diz, ruim é ter que trabalhar. Você já deve ter visto ele fugir do seu barriga por causa de 14 meses de aluguel que ele não pagou, né? Brincadeiras à parte, a reflexão que na semana passada não se desenvolveu em nosso meio, mas que hoje, nesses 15 minutos finais, vão ser desenvolvidos, é esta que você vai ver aqui agora, que a Bíblia tem a dizer sobre a preguiça. Eu gostaria que antes de abrirmos os textos, retomássemos a liturgia com uma oração e que você pudesse ficar bem atento ao que o Senhor vai falar nesta manhã. Pai, te damos graça, porque cremos que o Senhor tem nos convocado ao trabalho e pedimos ao Senhor que nesta breve reflexão algumas coisas fiquem mais claras para nós. Em nome de Jesus. Amém. Os textos bíblicos estão aqui, acho que não sei se dá para ver sem fechar, dá para ver ali? Como é que está ali? Só fecha um pouquinho, só para dar uma ajuda, tá bom? Existem personagens dentro da construção pop, culturalmente aceita atualmente e tudo mais, personagens que ao longo das décadas foram marcados por uma atitude anti-trabalho. Eu vou te dar alguns ao longo dos tempos, tá bom? Talvez mais os meus tempos do que os seus. Zé Carioca, o malandro da Disney da década de 30, 40, criado com uma política de boa vizinhança, através de um acerto entre o governo dos Estados Unidos e a Disney, o personagem Zé Carioca é um papagaio que não gosta de trabalhar. E representa o Brasil, solenemente? Creio que não, mas representa em algum nível a realidade do que se vê acerca de nós, pelo menos naquela época. Quem nunca viu o Garfield, aquele gatinho tão fofinho que não gosta de fazer nada? Você vai dizer, não, mas ele evoca o espírito dos gatos. Gato não gosta de fazer nada. Não, gato gosta, ele só não faz quando você manda, isso é outra história. Ele só não gosta de ordens, mas ele tem lá a rotina dele. Você também já deve ter ouvido falar do Seu Madruga, um personagem icônico do seriado Chaves. Seu Madruga, ele foge do trabalho, às vezes ele faz um biscate, mas ele logo larga, aí no outro programa ele já está de perna para cima, manda avisar que o dono da avenida chegou, manda avisar para ele pular a janela. E ele é cultura pop. Você já deve ter visto o Seu Madruga em um monte de camisas com dizeres N. Já viu o Seu Madruga Exterminador, Seu Madruga Metal, eu já vi o Seu Madruga tudo, com aquela cara assim, sabe? E ele representa também um ícone pop de desprezo ao valor que o trabalho pode ter, não o valor que agrega a nós. A gente não tem valor porque faz, a gente tem valor porque Deus fez em nosso lugar, mas o trabalho sendo desprezado dentro de uma categoria de vida. De uma maneira em geral, a preguiça, ela não é tão falada como um mal, mas sim como talvez algo com que você tem que ter cuidado, senão ela te engole. Os textos bíblicos que eu coloquei aqui, e eu vou pedir que você possa abrir um após outro, eles trazem realidades que certamente nos podem fazer refletir mais profundamente sobre a preguiça. E eu gostaria que você pudesse olhar o capítulo 6 de Provérbios, do 6 ao 11, onde nós vamos ter ali uma explicação bíblica para algumas coisas que vão ser importantes para nós. Vamos lá? Provérbios capítulo 6, a gente vai ter que ser rapidinho por conta da quantidade de versículos, a gente vai olhar um após outro. Provérbios 6, do 6 ao 11, diz assim a palavra do Senhor: vá ter com a formiga, ó preguiçoso, observa os caminhos dela e seja sábio.
não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No verão prepara a sua comida, no tempo da colheita ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão, a miséria a atacará como um homem armado. A preguiça aqui se relaciona com a tolice. Inclusive vai dizer o verso 6 que ela é um contraste à sabedoria. Não que haja sabedoria no trabalho, mas é sábio trabalhar. É por aí que a gente vai. Então, se você talvez não tenha entendido que a preguiça é algo que a Bíblia condena, o primeiro versículo já te coloca, a mim e a você, numa dimensão bem clara. Olha a natureza que Deus criou. A natureza que Deus criou nos demonstra que o trabalho é requerido de todos, não somente dos homens, embora com propósitos diferentes. A formiga aqui é um símbolo de bichinho que trabalha e não para de trabalhar, e que ela é colocada numa dimensão de que ela trabalha aqui, é muito interessante, até mesmo para que ela possa ter no outro dia, para que o mantimento não acabe. Nós não nos sustentamos por nós mesmos, como se a gente estivesse falando, não, eu me sustento, não. Mas ao mesmo tempo que eu sei que quem me sustenta é o Senhor, é o mesmo Senhor que me ordena a trabalhar do suor do seu rosto, comerás o seu pão. O trabalho nunca foi maldição, mas ele seria mais difícil após a queda, e o é. O segundo texto está em Jeremias 48, 10. Perdão, aproveite Provérbios e fique nele, para não ter esse ping-pong. Vai em Provérbios 18, 9. Ok? Provérbios 18, 9. Dê uma olhada comigo, por favor. Vamos lá. Provérbios 18, 9. Quem é negligente no seu trabalho, complete. Está aí fazendo uma associação direta a que a negligência na labuta, ou seja, aquele que é negligente em trabalhar, né? E aí a gente está ampliando aqui para todas as coisas. Talvez você hoje trabalhe muito no Senhor e menos naquilo que a gente chama de trabalho secular, por exemplo. Mas o que nós estamos falando aqui não é necessariamente do tipo de trabalho, vocês estão entendendo? Não é aquilo que se faz, mas é o espírito por detrás disso, a atitude interna de alguém que foge do trabalho, alguém que negligencia o suor. Não é o que você está fazendo, é o que está lá dentro. Será que você está torcendo para não ter que pôr a mão no trabalho? Isso pode ser até aqui no reino, gente. Você pode vir na faxina, você não vem. Por que você não vem? Aí de repente você não vem porque não pode, mas de repente pode ser também que você saiba que aquilo vai dar trabalho, aí eu vou numa sexta e vai que eles vão me chamar para segunda sexta, tá entendendo? Pode ser também aqui no nosso meio. Ai não, meu Deus, dá muito trabalho. Eu até percebo que Deus está me chamando para alguma coisa sim, mas se eu for para isso, vai ser aquele negócio, vou me envolver. Isso é uma negligência ao trabalho, também é o serviço do reino. E está dizendo que você está desperdiçador. Eu não sei se você sabe, mas o sinônimo da palavra pródigo, lembra do filho pródigo? É o quê? O filho desperdiçador. Um dos sinônimos da palavra pródigo é desperdiçador. Tanto é que algumas traduções de Lucas 15 vai dizer, e ele desperdiçou os seus bens dissolutamente. Então, a negligência, a preguiça é desperdiçadora. Aquilo que ela tem, ela também perde. Olha que coisa gritante isso, não? Vamos lá. Agora sim, a gente vai de Jeremias 48, 10, profeta Jeremias, um pouquinho depois daí, está pertinho. Dá uma olhada, por favor.
Maldito aquele que fizer a obra do Senhor o quê? Relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Existe um aspecto militar aqui nesse texto que é muito interessante. É a ideia de que reter a espada do sangue é não ir para onde? Para a luta. Não ter que encarar o fronte. Não ter que encarar a morte, a dor, o sofrimento e tudo mais. Aqui, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, é importante para nós percebermos o modo e a intenção com o qual o Senhor examina os nossos corações na execução daquilo que se propõe a ser serviço para Ele ou nele. Mas não é verdade que muitas vezes nós olhamos determinadas batalhas e falamos, vai doer, não é? Dói discipular, sangra discipular pessoas, sangra. Dói no coração você ensinar coisas que as pessoas não cumprem, dói no coração você ensinar coisa errada e depois ter que volta atrás, aí fiz tudo errado, desculpa, é vergonhoso, dói. Lutar as lutas do Senhor dói, sangra, é uma batalha. E muitas vezes retemos a nossa espada. O pessoal tem que fazer aqui o nossos cânticos aqui, eles chegam aqui e ficam cansados, vêm mais cedo, tem que trabalhar, eles chegam mais cedo que a gente, ficam de 15 em 15 dias, agora eles estão ensaiando, não é isso? Tem que arrumar aqui o pessoal que arruma a mídia, você está entendendo? Existe uma luta, existe um sofrimento, e eu posso estar com a minha espada retida, consciente. Se alguém perguntar, de repente, eu até falo, irmão, eu não estou me dedicando muito. Pode ser que eu fale. Mas se ninguém perguntou ainda, né? Continuo com a minha espada embanhada. Isso é triste, não? Isso é egoísmo. Isso é feio, é mau, é pecado. A Bíblia condena esse tipo de atitude. Por último, 1 Coríntios, capítulo 9, versos 24 a 27. Eu começo do 23, não tem problema não, começa do 23. Eu vou pedir que neste texto todos possamos ler juntos, seria possível? Obrigado. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Quais destas figuras, ou qual destas, você destacaria que não envolve nenhum esforço? Pode olhar. Qual dessas analogias que Paulo faz no serviço a Cristo não são extremamente custosas? Aqui ele faz uma relação entre o corredor do estádio mesmo, né? Ali está dessa forma, ou seja, o atleta de alta performance, para chegar a determinado fim ele tem que se esforçar muito. Nós vemos isso antes das Olimpíadas, geralmente eles mostram as histórias dos atletas, o cara começou com 5 anos, saiu do nada, o outro lá catava, trabalhava, estudava e treinava, você já deve ter visto essas coisas, e aí com 17 anos ele conseguiu o índice,
E ele foi para a Olimpíada, ele não ganhou, mas ele chegou na Olimpíada, um esforço absurdo. Você já deve ter visto histórias aqui, ele fala do desferir golpes, existia a luta greco-romana, já existia todo um processo ali envolvendo lutas. Então você imagina ali que Paulo está dizendo assim, olha, eu não estou lutando contra um inimigo imaginário. Existe uma corrida muito custosa, existe uma luta e o inimigo não é qualquer coisa, e ele fala aqui que ele não está desferindo golpes com ar, ele está lutando contra o próprio Paulo. Ele esmurra a si mesmo, e o fim das contas é que ele resume a si mesmo a um escravo. E acho que o que marca mais o escravo é o trabalho incansável, o trabalho que não para. O capítulo 9 começa dizendo ele no verso 1, será que eu não sou um homem livre? Você viu aí, né? Capítulo 9 começa assim, será que eu não sou um homem livre? No final ele responde, não, eu me fiz escravo. A síntese disso, é que a Bíblia é completamente contra a preguiça. A síntese disso é que a Bíblia é contra a preguiça no trabalho, do sustento diário. A Bíblia é contra a preguiça na disposição interna, relaxada em relação ao reino. Posso fazer mais e não faço. A Bíblia é contra a preguiça na execução da pregação do Evangelho. E a Bíblia é contra a preguiça quando nós estamos pensando em descansar, de lutar contra nós mesmos. A Bíblia é contra todas as preguiças que você encontra. E eu e você, muitas vezes, já nos vimos diante dela, saboreando-a como favos de mel. Mas nesta manhã, onde já estamos terminando aqui o nosso culto, eu pergunto a você nessa reflexão, você já tinha olhado para o que a Bíblia diz sobre a preguiça? Você já tinha analisado que talvez você não tenha a noção do quanto você é preguiçoso ou preguiçosa, né? E que você acaba pensando como um preguiçoso. Muitas vezes o preguiçoso fala isso, né? Eu já fiz a minha parte. Mas é engraçado, existem coisas que a gente faz a nossa parte e percebe que ainda poderia fazer um pouco mais. A gente ainda poderia se doar um pouco mais. Sobrou o tempo. Ah, não. E guarda a espada. E outros que vão até limites incansáveis. São até elogiados por preguiçosos, né? O preguiçoso ele pode elogiar o trabalho. Você é uma bênção. Como você é esforçado. Como você é uma mulher de fibra. Mas não move uma palha sequer. Eu quero nesta manhã, indo na direção da nossa oração final, convocar-lhe ao trabalho de Cristo e dizer que dá muito trabalho o trabalho de Cristo e dizer que trabalhar para Cristo nos meios externos, advogados, médicos, professores, vendedores, que no nosso meio, cabeleireiros, fazedores de bolo, dá muito trabalho fazer um bolo, né, Amanda? Como dá? Não é um processo de uma hora para outra. Mas eu garanto a você que o Senhor não abençoa, não permite e não tolera a preguiça em nenhuma esfera de trabalho. Isso é errado diante do Senhor, que nos deu o trabalho como algo digno, algo correto, algo bom. Não é fruto da queda, é coisa boa. A igreja precisa de mais trabalhadores. Fora da igreja precisa de trabalhadores melhores também. E nós precisamos ver se exemplos como Zé Carioca, Gerfeld, Seu Madruga, ou outros preguiçosos tão famosos, são nossos exemplos também. Eu vou orar pela reflexão e também vou orar para o término do nosso encontro desta manhã. Permaneça a reflexão dentro do seu coração, tá bom?